A taxação de Donald Trump para os produtos importados do Brasil aos Estados Unidos em 50%. Especificamente, a estratégia de comunicação utilizada por Donald Trump, que pode e deve ser utilizada por você se você quiser ter uma comunicação magnética que traga resultados extraordinários. Fica nesse vídeo que hoje você vai entender tudo que está por trás da fala de Donald Trump. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Eric Mota, sou jornalista, cobri Brasília aí por 3 anos, sou editor-chefe de um grande grupo de comunicação no Paraná, fui repórter de rede em Brasília, enfim, cobri a política a fundo e hoje eu quero explicar para vocês a estratégia utilizada por Trump nesse anúncio da taxação. Esse vídeo não vai falar se Trump está certo ou está errado, se Lula ou Bolsonaro está certo ou está errado, se STF, Alexandre de Moraes está certo ou está errado. Não é sobre isso o vídeo. E não é também sobre relações internacionais, apesar de ter uma pitadinha ali. Mas esse vídeo vai te explicar a comunicação por trás do anúncio de Donald Trump, que você pode e deve utilizar na sua vida. Vamos pro conteúdo então. Primeiro, saiba, eu tô meio gripado, por isso que minha voz tá bem nasalar. Eu não ia gravar esse vídeo hoje, porque hoje eu já tinha outro vídeo programado, mas diante do acontecido, eu vou reprogramar esse vídeo para outro dia e vou postar esse aqui. Gente, vamos pegar o princípio da carta. Donald Trump abre a carta dele exaltando Jair Bolsonaro, a carta que ele publicou na rede social dele, exaltando Jair Bolsonaro, as relações que ele tinha com o ex-presidente, exaltando ali o tipo de relação que o Brasil tinha com os Estados Unidos durante o governo Bolsonaro. Repare que nessa carta, Donald Trump, ele não traz dados específicos, ele não traz questões para se apegar intrinsecamente, mas ele começa a carta tentando criar um elo de ligação entre ele e parte do povo brasileiro e dos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil nós temos muitos cidadãos que acreditam que o Trump seria ali o salvador magnífico do universo, nos Estados Unidos tem gente que acredita que o Bolsonaro seria o representante dessa direita mais estridente no Brasil. Então Trump, quando ele começa a carta, ao invés de já começar no ataque, ele começa exaltando o Bolsonaro, ele começa criando um elo de ligação. Aquilo que seria um ataque a todos os brasileiros, a taxação de 50% para qualquer produto que o Brasil vai exportar, ou seja, que os Estados Unidos importem do Brasil, isso tenderia sim, se ele só falasse, a gente vai taxar aqui, já é. Se ele não trouxesse explicações de forma a criar elo de ligação, se ele não tentasse justificar isso com algo que tocasse o coração de parte dos brasileiros, ele ia ter uma grande resistência. E se com resistência do povo do Brasil, o governo Lula sairia fortalecido para até revidar ou enfim. Então primeiro ele precisa criar um elo. Ele começa a carta buscando essa ligação dele com parte dos brasileiros e até mesmo dos compatriotas dele lá dos Estados Unidos. Ok? Assim começou a carta exaltando o período de Jair Bolsonaro. Logo na sequência, a carta passa a falar sobre o Supremo Tribunal Federal. E nesse momento, reparem, releia a carta, está disponível em vários lugares, no portal ric.com.br, eu mesmo fiz a matéria e publiquei. Olha a carta lá. Logo na sequência, a carta fala sobre o Supremo Tribunal Federal. O que a carta fala, afinal de contas, sobre o STF? Que o STF estaria ali perseguindo entes políticos e pessoas civis e também estaria perseguindo empresas norte-americanas ao restringir a liberdade de opinião de pessoas não poderem falar nas redes sociais e que isso violaria até mesmo a soberania nacional dos Estados Unidos. É isso que a carta vem logo na sequência. Primeiro ele começa ligando o Bolsonaro, ele já parte do pressuposto que assim ele consegue apoio de parte da população. Na sequência ele vai contra o Supremo, aqueles que ainda não se tocaram, não se comoveram ainda por Bolsonaro e que criticam o judiciário brasileiro, passam então
a olhar para ele com outros olhos. Repare a linha do tempo. Então, logo na sequência, ele vem para um ponto completamente desconexo. Vamos lá, gente. O Supremo Tribunal Federal não é subordinado ao Palácio do Planalto ou ao Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores. Ele não é subordinado. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que foca, teoricamente pelo menos, em defender a Constituição brasileira. É para isso que serve, fazer-se aplicar a Constituição brasileira. Mas quando o Donald Trump traz as questões do Supremo e iguala com a questão econômica, porque é isso que ele faz: Bolsonaro, Supremo, economia. A partir desse momento ele tenta traçar um elo de ligação. Ele fala: como eu sou amigo do Bolsonaro, eu estou traduzindo e reformulando, como eu sou amigo do Bolsonaro e vocês estão contra o Bolsonaro, como o Supremo está proibindo alguns perfis em redes sociais, até mesmo de pessoas situadas nos Estados Unidos, como eu discordo de tudo isso, eu vou taxar o Brasil. E somente no terceiro parágrafo é que Donald Trump ele traz ali o objetivo real dele. Aqui vem um pouco das relações internacionais que eu falei que teria só uma pitadinha. Gente, em 3 anos de Brasília eu cobri tudo. Cobri Itamaraty, cobri Ministério da Economia, cobri Supremo Tribunal Federal, cobri Palácio do Planalto, Congresso Nacional. E eu posso afirmar para vocês, não só pelo tempo de Brasília, também tudo que eu fiz fora de lá, aqui em Curitiba mesmo, eu cobri a Assembleia Legislativa por muito tempo. E hoje eu ainda cubro, só que hoje é a distância, né? Que hoje eu tenho um cargo que exige a minha atenção administrativa, mas eu volto e meia faço matérias e converso com políticos, enfim, com fontes. Mas eu posso afirmar com vocês, assim, afirmar sem nenhuma sombra de dúvidas, de que perfil em rede social de pessoas que não têm importância política e que amigo não sendo prestigiado, vamos chamar assim, pela justiça, não levam um país a romper ou a estremecer relações institucionais com outro país. Não levam. Eric, mas olha que o Donald Trump, ele é um cara diferente, porque ele é um cara austero, ele é um cara que sabe o que ele quer e que... Não, nem Trump, nem Bolsonaro, nem Lula, não leva. O objetivo real que Donald Trump quer com essa taxação é o objetivo que está lá no final, que é o objetivo que nas últimas linhas, que é o quê? Ele fala que o Brasil tem que os Estados Unidos têm uma relação em que não está parelho, porque o Brasil estaria tendo mais privilégios ali na relação internacional, de comercial com os Estados Unidos, que é mentira. Os Estados Unidos é superavitário, o Brasil é deficitário na relação internacional com os Estados Unidos. Se eu não me engano é desde 2009 pelo menos, estou puxando dado de cabeça, eu acho que é 2009 pelo que eu me recordo. Mas ele tem que ter esse argumento, pelo menos para a base dele e a base bolsonarista brasileira comprar. E eu repito, não estou fazendo julgamento, eu estou apenas traçando uma análise de comunicação. E aí ele arma esse argumento, fala que se o Brasil revidar, ele vai acrescer ainda mais essa taxação, que, observação, não é só de 50%, tá? É 50% fora as outras taxas de serviços que já são aplicadas. Então é 50 mais outras taxas, e ele ainda viria a crescer caso o Brasil revidasse, ou revidar, não sei o que vai acontecer no governo brasileiro. E no final, bem no finalzinho, ele fala o que ele quer. Ele fala: mas caso o Brasil mude de ideia quanto à forma que tem cobrado os Estados Unidos e reveja suas taxas dos produtos importados dos Estados Unidos para o Brasil, aí sim, eu posso até desconsiderar essa questão de taxar o Brasil em 50%. Gente, se fosse por ideologia, se fosse por direita e esquerda, se fosse por Supremo Tribunal Federal, se fosse por Jair Messias Bolsonaro, se fosse por Alexandre de Moraes, se fosse por qualquer situação, ele falaria que se o Brasil taxar
é não taxar mais os Estados Unidos ou diminuir as taxas que já aplica, eu tiro a taxação de 50%? O que eu quero dizer com tudo isso? Repare que ele não começou com os 2 pés no peito. Repare que ele não começou falando que ele quer taxar. Ele começou trazendo gatilhos mentais. Gatilhos mentais para trazer conexão entre ele e o público brasileiro. Tá me dando uma baita vontade de espirrar? Mas eu não quero editar esse vídeo, então vou tentar não espirrar. Repare que ele tenta fazer por onde o público, por onde o governo brasileiro sinta-se pressionado para fazer o que ele quer no final. Porque quando ele puxa o apoio de metade, quase metade ali, de 1/3 na verdade, da população brasileira, quando a gente pode dizer que o Brasil é dividido em 3 partes, né? Bolsonaristas, petistas e a galera que é centro-direita, centro-esquerda, mas o meio termo. Claro que tem os polos mais radicais, mas aí são minoria. Perceba, portanto, que ele busca primeiro o apoio. Por quê? Se o povo brasileiro fecha a questão em uníssono e decide apoiar Lula numa retaliação dos Estados Unidos, no endurecimento, em qualquer coisa, ele perdeu a batalha. Ele precisa primeiro criar empatia. O gatilho mental que ele utiliza é o gatilho da comoção. Ele tenta se mostrar igual. Ele tenta descer do salto olhando no olho dos bolsonaristas falando, a gente é o mesmo. Depois ele sobe de volta no salto e olha de cima para baixo e fala, agora aquele ali. Quando você vai fazer uma comunicação dura, firme, que você tem por objetivo ter apoio, você precisa buscar elo de ligação de você com parte do público que pode te apoiar. Se você não traçar um elo que te ligue às pessoas que podem vir a te apoiar, a sua comunicação está fadada ao fracasso. Portanto, quando você for precisar fazer algo que seja duro, que seja negativo, mas que você precisa de apoio de parte dos seus funcionários, de parte, não sei, dos seus fãs, de parte, você precisa primeiro buscar uma ligação. Por que você acha que quando Suzane von Richthofen, vamos pegar ela, foi falar lá, foi dar entrevista, acho que foi pro Cabrini, se eu não me engano, anos depois de ter matado os pais, ela apareceu de cabelo liso, solto, camisa branca, calça jeans, falando assim, porque assim ela causa empatia. Assim ela mostra que ela é só uma coitada. Quando o Donald Trump fala, eu tinha uma ótima relação com o Bolsonaro, o que o Supremo está fazendo está errado, ele causa empatia de parte da população que fala, ele pensa o mesmo que eu, mesmo não sendo a verdade do que ele quer. Ele não tá ligando. E gente, aqui eu tô falando, repito, não é nenhuma opinião de direita e esquerda. Aqui é simplesmente uma análise de quem trabalha com isso há muito tempo. Eu tô no jornalismo aí, quantos anos eu tô no jornalismo? Há 11 anos, comecei em 2014. Há 11 anos, eu trabalho com comunicação desde que eu tinha 16 anos, eu já tô com 33 anos. Desde os 16 eu trabalho com comunicação. Comecei como design, logo virei fotógrafo, editor de vídeo, e depois já comecei a montar web rádio. Com 17 anos já tinha meu primeiro web rádio. Então assim, gente, se tem uma coisa que eu entendo é de comunicação, isso eu posso afirmar. Eu espero que com esse vídeo eu tenha trazido para você a estrutura que o Donald Trump utilizou e o que você deve fazer caso você queira ter uma comunicação magnética. Busque a empatia de parte do seu público. Não precisa ser de todo mundo. Às vezes a sua comunicação vai ser para ser incômoda, mas se você for só incômodo, você não vai buscar a empatia de ninguém e você vai ficar jogado na sarjeta. Parte das pessoas precisam te amar. Tem uma frase que o Pablo Marçal utilizou em um podcast que eu acho muito forte e verdadeira. Só é muito amado quem é muito odiado. Mas repare que tem a primeira frase, ou muito amado. Se você buscar só ser muito odiado,
você não vai ser amado por ninguém. Busque achar o público de quem você quer receber o amor. Então, você pode ser mais duro com os outros, porque pelo menos você terá uma base. E eu nem acho que você precisa ser odiado, tá? Necessariamente. Muito obrigado. O vídeo ficou longo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve. Deixa aqui no comentário o que você achou dessa análise. Concorda, discorda. O espaço está aberto. Se inscreva no canal, curta, comenta e até a próxima. Tchau.